O assunto que tem dominado a atualidade agora, durante este fim de semana, tem a ver com essas declarações de Maria Luísa Albuquerque de que o Estado tem os cofres cheios. Ricardo Jaspinto, boa tarde. Vamos a algum comentário para esta declaração, que é o que parecia uma afirmação que mereceria eventualmente o aplauso de toda a gente, porque o Estado recuperaria o dinheiro, afinal acabou por ser uma arma para a oposição. A verdade é que a expressão não é muito feliz. Em primeiro lugar, tem uma conotação histórica que não é a mais agradável. Na verdade, no tempo do Estado Novo, da ditadura, dizia-se exatamente isso. Portugal tinha os cofres cheios, havia algum elogio àquilo que era o ouro que o Estado possuía, enquanto uma parte importante da população, na verdade, passava muitas dificuldades. Há essa conotação. Depois há um outro problema. Há o problema também de se perceber que o Governo quer agora encetar uma nova fase, a fase em que deixou de falar da austeridade e passou a falar em retoma. Isso foi, em primeiro lugar, anunciado por Paulo Portas e tem vindo agora a ser repetido por vários elementos do Governo, mas isso não pode depois ser complementado com esta expressão que dá a ideia de que, afinal, o Estado português está agora a nadar em dinheiro e que não precisará mais de obrigar as pessoas, os contribuintes, os cidadãos, a muitas dessas medidas de austeridade. Ou seja, parece-me que com esta expressão, que não é uma expressão feliz, houve aqui uma tentativa de ir nesse sentido de começar agora a dizer aos portugueses que as contas públicas estão estabilizadas e que a partir de agora é possível começar a incluir algumas medidas que serão certamente mais simpáticas. E isso vai acontecer. Escusável era ter acontecido, se calhar, com esta expressão. Agora, esta defesa que Pedro Passos Coelho veio fazer dessa mesma expressão é uma defesa que nós já nos habituámos a ver do Primeiro-Ministro sempre que um seu Ministro está a ser atacado. Foi assim com a Ministra da Justiça, foi assim com o Ministro da Educação, mais recentemente tem sido assim com vários ministros, em particular agora o caso da Ministra das Finanças, onde Pedro Passos Coelho sentiu-se na obrigação de sair a terreno e defender a sua dama, repetindo a expressão e justificando-a, encostando àquilo que me parece que vai ser, em termos pré-eleitorais, a campanha e a estratégia de campanha do Governo. Ou seja, dizer que, na verdade, os cofres vazios foram a marca do Governo Socialista, os cofres cheios são a marca de um Governo que, em primeiro lugar, equilibrou as contas e que, tendo agora equilibrado as contas, estará certamente em condições de começar a apresentar as tais medidas mais populares. Mas essa é a questão que se coloca agora, que já havia algumas pessoas, pelo menos da área da economia e de finanças, a começarem a questionar, que é então, se Portugal tem os cofres cheios, como é que se justifica não se trabalhar em reduzir a dívida, ou pelo menos pagar, reduzir os impostos, reduzir os juros? Sim. Ou seja, a gestão financeira daqui para diante vai estar também sobre a mira, porque claro, se recompôs e se recuperou o dinheiro para os cofres do Estado, agora não faz sentido ter o ouro ou ter os cofres cheios e o país continuar a viver em austeridade. Mas, mais uma vez, não está a haver aí habilidade política por parte do Governo, porque isso que tu estás a dizer, na verdade, já está a acontecer. Portugal começou a pagar a sua dívida, começou a devolver o dinheiro aos seus credores. Para quê? Para não ter tantos juros para pagar. E recorde-se que a devolução do dinheiro, nomeadamente ao FMI, começou logo no início do ano, com a Ministra das Finanças a dizer que esta era uma manobra que certamente iria fazer poupar muitos milhões de euros aos cofres do Estado, e na verdade já houve uma poupança de várias centenas de milhões, ou poderá haver nos próximos meses, nos próximos anos, com esse pagamento antecipado. E depois um outro aspecto muito importante é que também, se repararmos, de forma muito subtil e de forma muito discreta, o Governo começa agora a ceder a muitas das reivindicações que começam a ser colocadas e que nós sabemos que custam dinheiro. Veja-se, por exemplo, agora, ainda esta semana, o facto de o Governo dizer que vai continuar a negociar com os polícias relativamente àquilo que é a revisão do estatuto e a possibilidade de promoções. Isso vai certamente custar dinheiro. Há um ano eu diria que a Ministra teria sido absolutamente inflexível, desta vez já não o foi. E em muitas outras áreas aquilo que nós começamos a ver é que começa a haver pequenas cedências e eu diria que a partir de agora, eu diria que a partir do próximo mês, quando o Partido Socialista anunciar também as suas medidas para a área económica, assistiremos à resposta da coligação PSD-CDS, em que haverá também em cima da mesa uma espécie de desenho orçamental onde irão incluir muitas parcelas que vão custar esse dinheiro e que vão, de alguma forma, depauperar
os tais cofres cheios de que falava a Ministra. Perante este ambiente, parece que, de facto, os próximos 2 meses serão importantes, quer para o Partido Socialista ou vitais, quer para o PSD e CDS, porque vão ter que se posicionar de tal forma a que, enfim, as sondagens comecem a demonstrar realmente se o Governo está em quebra ou se continua equilibrado, e aí António Costa terá um problema, porque era a acusação que fazia precisamente a António José Seguro, não é? Claro. Que não disparava nas sondagens. Exatamente, e não tem disparado. O Partido Socialista, na verdade, continua uma margem muito estreita em relação à coligação PSD-CDS, e isso está já a preocupar muitos dos dirigentes socialistas. E ainda mais preocupados estão com a perspectiva, que me parece realista, de quando António Costa aparecer com o seu programa económico, que ele disse que vai aparecer agora em abril, muitas das medidas serem medidas que têm um contraponto do lado da coligação PSD-CDS. Não tenho a menor dúvida de que há também um timing do lado de Pedro Passos Coelho e de Paulo Portas, numa espécie de tentativa de dar resposta a essas mesmas medidas um pouco mais simpáticas. E a verdade é que o Governo pode agora começar a dizer que já tem uma almofada financeira para poder incluir essas medidas que até há pouco tempo recusava liminarmente. E Pedro Passos Coelho aí vai ter digamos assim, pequeno adversário. O pequeno adversário é o seu próprio partido. Vai haver da parte do PSD uma insistência muito grande para que haja um atenuar dessa contenção orçamental que tem existido até agora, porque o PSD sabe perfeitamente, e começa agora a olhar para as sondagens, que estas eleições vão ser umas eleições muito renhidas e de que o cenário da derrota previamente anunciada, que se calhar há um ano era absolutamente previsível, começa agora a ser muito mais imprevisível. E essas medidas são importantes, tanto mais que até agora muito do discurso que está a ser feito pelo PSD e pelo CDS é obviamente entre pares, portanto, para os militantes, para aqueles que são fervorosos adeptos, mas vai ser rapidamente necessário que, do ponto de vista estratégico do PSD e do CDS, comecem a falar e a cativar o resto do eleitorado. Portanto, essas medidas têm que aparecer, porque senão o discurso é sempre o mesmo, não é? Vão certamente aparecer. De resto, nem sequer é uma situação inédita na Europa. Na Inglaterra, onde David Cameron começa também a preparar a sua possível reeleição, os conservadores estão com uma estratégia muito idêntica àquela que nós estamos a assistir aqui em Portugal. E ainda este fim de semana, os jornais ingleses falavam de uma série de medidas que o David Cameron irá apresentar nas próximas semanas e que dizem respeito a um aliviar da contenção a que o povo britânico tinha sido sujeito nos últimos meses. Exatamente com essa estratégia de começar a dizer, agora, com a situação económica muito mais estável, nós estamos em condições de começar a poder devolver aquilo que foi o resultado de muitos anos de sacrifício. Pedro Passos Coelho tem agora até um outro argumento, o argumento que bate certo com estas declarações e bate certo também com a sua posição de alguma inflexibilidade relativamente ao governo grego, que é o dizer, já cá não está a Troika, já cá não está aquilo que era a mochila pesada deixada pelo Partido Socialista, agora com a autonomia, ou como diz Paulo Portas, com a soberania nacional, então será possível começar a desenhar um programa que não apenas seja mais propício ao desenvolvimento económico, mas que seja também mais colável àquilo que são as expectativas de portugueses claramente insatisfeitos com as medidas de austeridade e agora também com esperanças acrescidas com este discurso dos cofres cheios. Muito bem, Ricardo Jorge Pinto, obrigado por ter vindo a estas notícias das 19 comentar este assunto da atualidade política nacional.